parece não ter fim, porque eu vou lembrar, no ano passado a situação já foi tensa. Em 2023 o jogo foi interrompido por conta do racismo contra o Vinícius Júnior, os cânticos racistas, e voltou a acontecer, principalmente depois que o brasileiro foi expulso. O Vinícius Júnior foi puxado ali pelo goleiro, provocado pelo goleiro adversário. A gente tem até a imagem aqui para você acompanhar na TV Jovem Pan News. E aí ele reage e acaba sendo expulso pela arbitragem. A gente está aqui comentando mais uma vez essa situação que enfrenta o Vinícius Júnior, de racismo. Eu queria também até ressaltar aqui que durante o jogo a torcida do Valência chegou a provocar, não é bola de ouro, tá ganhando aí uma bola de praia, e ele devolveu fazendo assim o gesto, né, de número 2, querendo dizer que o Valência tá brigando, né, para ser rebaixado, vai para a segunda divisão. Aí rolou até uma provocação, mas depois, né, alguns cânticos, alguns insultos racistas, sobretudo quando o Vinícius Júnior foi expulso e estava deixando o campo. Mauro César, é um roteiro que se repete com o Vinícius Júnior. E essa expulsão, Mauro, para você foi uma expulsão justa, foi uma expulsão exagerada? O Vini expulso aí nesse jogo, nesse confronto, né, que vem dando o que falar, Valência e Real Madrid, Mauro. A expulsão é super exagerada, né? O Vinícius pede lá um pênalti, o goleiro dá um peteleco lá na orelha dele, ele dá um empurrãozinho no pescoço, o cara desaba e o VAR chama, parece o VAR brasileiro, e aí ele dá cartão vermelho. Eu acho que o cartão mostra também assim, uma arbitragem já predisposta contra o jogador por toda a atmosfera que é criada no estádio Mestalla quando o Real Madrid, com o Vinícius, vai jogar contra o Valência. As autoridades espanholas, os espanhóis em geral, eles não conseguem, ou não querem, já não sei mais, resolver o problema. Já teve torcedor do Valência que foi punido, né, pela justiça e não muda. Ele foi chamado de macaco de novo nesse jogo. Aconteceu outra vez. Quer dizer, um cara foi preso, o outro não sei o que e tal, e daí o cara vai lá e faz de novo, o outro faz de novo. Mas ele está muito nervoso. Claramente ele está nervoso, mas vai ficar calmo. Vai ficar calmo. Muito fácil alguém falar, ele está nervoso sim. Você está lidando com uma situação que você volta naquele estágio, toda vez a mesma coisa se repete. E não é só lá. Até em Madrid, onde ele vive, onde ele joga, a torcida do Atlético já fez isso também. Até boneco do Vinícius enforcado lá de pendurado. Então, a situação vai ficando insustentável. Até trouxe a informação essa semana. Eu conversei com algumas pessoas próximas que cuidam da carreira dele no ano passado, quando houve aquele rumor de que a Arábia Saudita ia contratar o jogador. Até já expliquei isso aqui, vou reforçar. O que me explicaram? O Real Madrid já sabe disso. Os sauditas, eles vieram ano passado atrás do Vinícius, não foram atrás, não fizeram uma proposta, eles jogaram na mídia, né? Queremos o Vinícius Júnior. Seria uma maneira de mostrar que, além de jogadores veteranos, consagrados, eles tentariam jogadores no auge. E já estão mudando essa política, tanto que o menino Gabriel Carvalho, lá do Internacional, que nem fez 18 anos, já está vendido para um time saudita. Vai ficar no Inter até fazer a idade, igual o Estevão, e vai embora. Ou seja, a Arábia Saudita está buscando aqui no Brasil e em outros lugares jogadores de 17 anos, que vão fazer 18 ainda. Então a mudança, até a Copa do Mundo lá, que vai acontecer em 2030, não é isso? 2030, né? 2030. 34. 34. Que 30 é aquela Copa que vai ser em vários lugares ao mesmo tempo, né? Vai ter jogo na América do Sul, vai ter Espanha, Marrocos, Portugal. 2034. 34. Pior que ainda tem. Até lá, gente, esse negócio vai durar. Atender, que é uma política de Estado. A Arábia Saudita é um país, no mínimo, controverso, com várias questões que envolvem polêmicas diversas, e o futebol passa uma imagem positiva. Então, criaram uma liga rica, dinheiro eles têm, e devem continuar investindo. Então, o que eles entendem? Eles fizeram esse sinal para mostrar, olha, estamos de olho no Vinícius Júnior. Até quando vai o contrato? Meados de 27. Então, o Vinícius tem essa temporada que está em curso, que acaba agora em 25, 26 e 27, mais duas, certo? Pode ser que ele, nesse meio tempo, renove com o Real Madrid. Mas se ele não renovar até lá, quando chegar na época da Copa do Mundo, que é na metade do ano que vem, vai faltar um ano para acabar o contrato dele. E aí, eles acreditam que seja o momento que os sauditas vão dar o bote. Olha, igual agora com Arnold, que o Real Madrid tenta tirar do Liverpool, né? Ofereceram uma grana agora, me libera ele agora que eu te pago essa grana. O Liverpool falou, não quero, eu quero jogador para ser campeão inglês e campeão europeu, se possível. Depois ele foi embora de graça, foi. Paciência, né? É mais ou menos o que está acontecendo. Só que aí o Real Madrid sendo atacado, digamos assim. O que eles acreditam? Que em 26 eles cheguem com uma proposta, aí sim, absurda pelo Vinícius, como você falou, ele seria o atleta mais bem pago do esporte mundial, se fosse para lá, mas essa proposta não se consolidou, digamos assim, que teria que falar com o Real Madrid, não houve avanço, foi só um sinal.
E aí eles chegariam em meados do ano que vem, perto da Copa do Mundo, quando faltar um ano de contrato, e fala: Real Madrid, eu pago os X aqui pelo Vinícius, me libera ele agora, ou então eu faço um pré-contrato com ele daqui a 6 meses e vou levar ele daqui a 1 ano de graça. Que nem o Mbappé, o Real Madrid fez igualzinho fez com o Mbappé. Mesma coisa. O Real Madrid, acostumado a fazer isso, vai ter que lidar com essa situação, possivelmente. Então, eu acho que isso vai fazer o quê? Esses ataques racistas vão ajudar a convencer o Vinícius para ir embora. Porque ele vai pensar, vamos imaginar, ele já ganhou 2 Champions com gols nas finais. Já ganhou todos os títulos possíveis pelo Real Madrid. Deve ganhar mais algum até o ano que vem, ou 2027. Se ele sai, ele fica lá até 30, 31 anos. Se ele já ganhou muito dinheiro, vai ficar bilionário, vai ganhar dinheiro, assim, uma quantidade absurda para 4, 5 gerações dele. Lembrando que é um garoto pobre, lá de São Gonçalo. E ele ainda joga mais uns 3, 4 anos ainda, futebol, tranquilamente. Aí ele pode voltar para o Flamengo, ele pode onde ele quiser. O Mauro, pior do que a expulsão de ontem, que eu achei que amarelo para os dois tá... Ele deu amarelo pro goleiro e deu vermelho pro Vinícius Júnior. O julgamento, que é de 4 a 12 jogos. O Ancelotti estava na coletiva. Absurdo isso. E o julgamento pode dar de 4 a 12 jogos, né? Na súmula, o árbitro relatou da seguinte forma: aos 79 minutos, o jogador Vinícius foi expulso pelo seguinte motivo: por acertar deliberadamente na cabeça de um adversário sem que a bola estivesse em disputa com uso de força não insignificante. Expulso, o referido jogador teve que ser contido por membros de seu clube e levado ao vestiário enquanto seus protestos continuavam, foi o que relatou na súmula. E de acordo com o Código Disciplinar da Federação de Futebol da Espanha, mais precisamente o artigo 103, o Vinícius pode pegar no mínimo 4 jogos de forma consecutiva e imediata, podendo pegar até 12 de gancho, aí até o que trouxe o Vampeta pelo artigo 103, que fala, né, tem lá que se o jogador tem ali um ato de violência com o outro e não machuca o outro, ele pode pegar de 4 a 12 jogos de suspensão. O Real Madrid já se manifestou, o Ancelotti disse que é muito difícil ser o Vinícius Júnior, o Real Madrid vê aí uma perseguição contra o Vinícius Júnior e pode pegar de 4 a 12 jogos, Mauro. Eu acho que assim, tá muito claro que é uma má vontade. Eu acho que a arbitragem teve má vontade, a arbitragem ignorou o contexto. O árbitro tem que pensar no que ele, cara, eu estou apitando aqui o jogo de futebol. Houve um pequeno charivaria aqui entre o jogador e tal. Eu vou expulsar esse jogador. O cara está sendo xingado de macaco por essa torcida que ofende esse rapaz aqui há muito tempo. Vai piorar mais a situação. Chama ele, dá um amarelo, adverte verbalmente, faz o que, sabe? Ó, calma vocês dois, mediar, né? Calma vocês dois aqui, estão muito nervosinhos aí, calma, vamos jogar bola. Ah, não, vai dar o cartão vermelho, aí gera toda essa reação. Claro que as reações dele são exageradas. São. Está nervoso? Tá, mas por que será? Por que será? Porque continua acontecendo, gente. Não para de acontecer. Não para de acontecer. A gente tem que lembrar aqui histórias como, por exemplo, a boa entrevista que o Gustavo Hoffmann, da ESPN, fez com uma torcedora brasileira ano passado, num desses jogos, Valência jogando contra o Madrid, em Valência. A torcedora brasileira, mora em Barcelona, foi assistir um jogo em Valência, comprou o ingresso na torcida do Valência, foi onde ela conseguiu. Do lado dela tinha uma criança imitando macaco. Com o pai, com a mãe lá, com a família, com os amigos e tal. Ela chega e começa a filmar. Chamam a polícia para ela. A polícia chega, ó, tá filmando aqui. Tô filmando porque estão imitando macaco. Até a criança está imitando macaco. Ninguém fala nada, que negócio é esse? Aí a polícia fala, que isso? É um jogo de futebol, nada disso. Então, assim, você acha que vai mudar, cara, num ambiente desse? Quando a polícia deveria chegar e repreender quem está cometendo um ato racista, e não a pessoa que filmou, até para mostrar o que estava acontecendo. Aí não é culpa nem da criança. A criança está sendo estimulada pelos adultos, pelos responsáveis por ela, que a levaram para o estádio. Ela não vai sozinha para o jogo de futebol. Ela é levada por alguém, por algum maior de idade, por um responsável, mãe, pai ou sei lá o quê. Então, assim, num ambiente desse, cara, o futebol... E como é que vai ser lá no futuro? Então, assim, o Real Madrid também precisa se movimentar de uma forma mais contundente. Porque o que acontece? Se você pensar do ponto de vista esportivo, é uma pena o cara sair do Real Madrid para jogar na Arábia Saudita. Claro, com 20, no caso, com 26 anos ele vai ter até lá. Não faz muito sentido. Mas se você pensar no que ele já ganhou, do que ele vive lá, a maneira que ele é tratado nesses lugares, a perseguição que é contra ele, a má vontade que é contra ele, que é muito grande, má vontade. Enquanto jogadores como ele, pretos, não se rebelavam, estavam ali, tá tudo bem. Aí um deles se rebelou, a má vontade contra ele. Por quê? Isso é racismo, porra. De todos os espanhóis, é evidente que não, mas uma parcela ali da comunidade, dessa sociedade existe. Com uma tolerância que é, inclusive, porque não é uma ação veemente, sabe? Tinha que pegar o cara que está na arquibancada imitando macaco lá e pegar e prende
prende um, prende outro, vai preso. Enquanto isso não acontecer, os caras vão fazer. Precisa alguém denunciar, acontecer uma imagem, levar para um processo. Então o cara fala, cara, a chance... Muitos ali já fizeram várias vezes, nunca deu nada. Ah, mas o outro maluco lá foi preso. Eu estou aqui fazendo isso há um tempo, não acontece nada. É para o Vinícius, e para outros que lá vão e que não tem repercussão. Porque não reagem, porque aceitam calados, porque não tem o tamanho do Vinícius, ou não tem o ímpeto que ele tem para protestar contra isso. Uma coisa muito evidente. Então, o que acontece? Chega uma hora que ele vai pensar, acho eu, cara, eu posso ser o jogador mais bem pago do mundo, ganhar uma quantidade de dinheiro que eu vou deixar meus tataranetos tranquilos. Eu saí do nada. Vou resolver a vida de toda a minha família, tudo. Eu vou fazer o quê? Aqui mais, já ganhei tudo aqui, vou para lá ninguém vai encher meu saco, lá vão me tratar bem. Vai morar num palácio lá, numa bolha lá uma bolha ocidental. Fala o staff, falou, porra, vamos jogar fora uma moeda dessa pro Vitória? Exato, pô, ainda tem isso. O Vitória vai ficar aqui, ó, vai montar o... Exatamente, exatamente. Porque na hora... Fica mais fácil o saudita convencer, fica mais fácil os responsáveis pela carreira dele. Lógico. Porque, cara, você está sendo... Não fica só ele, não. Você está envolve todo mundo aqui, vamos. Família, todo mundo. Cara, olha só a quantidade de grana. Você é maltratado aqui, lá você vai ser bem tratado. Pô, e a Liga Saudita vai ganhando uma certa relevância, né? Porque tem jogadores importantes e tudo. Nunca vai se comparar às competições europeias. Mas ele já fez o que... Pode pensar, já fez o que tinha que fazer aqui. E fica lá e fica mais rico ainda. Então fica menos complicado para quem tenta convencer o jogador a sair. E o Real Madrid tem que abrir o olho com isso também. Porque o Real Madrid e outros clubes da Espanha, porque, cara, antes era a Itália, que vira e mexe tinha um problema ou outro desse tipo, né? Agora a coisa se voltou muito contra a Espanha. Por quê? Mas muito em função das reações do Vinícius. Se ele aguentasse calado a vida inteira, a gente não estaria aqui falando sobre Na Itália agora, Fiorentina e Juventus. Não sei se vocês viram. Tava tendo também com o Vlahovic lá, né? Ele saiu da Fiorentina, né? Sim, foi pra Juventus. sim. Na hora que começou, o juiz parou logo, chamou os dois capitães, parou o jogo. Fiorentina e Juventus. O campeonato italiano. Parou o jogo, com 10 minutos, parou. Chamou os dois capitães e falou, ó, se continuar não vai ter jogo. O jogo foi 2-2 até o jogo, eu vi esse jogo. A do Vlahovic, que o Vlahovic, eu acho que... Só cantos racistas pra ele... Vocês não sabem do país que ele é, né? Ele é... Sim, né? Sim, é. Aí tem várias questões lá, da Yugoslávia, com a Albânia e tal. Foi isso aí. Aí o juiz parou o jogo. Parou o jogo, chamou os dois capitães e falou: se continuar, não vou encerrar o jogo agora. Porque assim, racismo ou xenofobia. Mas xenofobia. Assim, não é o jogador preto só que vai ser xingado dessa maneira que o Vinícius é. Você pode atingir de várias maneiras. Então, aconteceu com o Vlahovic agora. Exato. Então, certamente, a torcida com raiva. Né? Aliás, ele saiu da Fiorentina e foi para lá. Ele era titular e o Pedro era reserva dele. Aí ele foi vendido por 70 milhões de euros. Começou o jogo, teve isso, o juiz parou na hora do jogo. Chamou os dois capitães, o treinador e falou: vou acabar. Se continuar, eu vou acabar o jogo. Alguma coisa tem que ser feita, mas eu acho que assim, isso já transcende o futebol, quer dizer, não é só o árbitro, tudo. Acho que as autoridades, cara. Sabe, esse estádio me instala, deveria haver uma postura, assim, a polícia que está lá instalada. O cara fez ali, pega na hora, captura na hora, já pega pelo cangote, já leva o maluco embora, está preso, porque é racismo, está aqui. Mas quando não fizerem nada, quando os políticos na Espanha não aprovarem leis mais severas, isso vai continuar acontecendo. E com ele vai ser sempre pior, porque ele resolveu protestar e faz ele muito bem. Eu lamento até que outros jogadores não tenham a mesma atitude, outros que são jogadores importantes. Companheiros de Real Madrid. Companheiros de Real Madrid, principalmente, sabe, de engrossar esse couro, sabe, se indignar também. O que vai acontecer? Amanhã ele vai embora, vai ficar mais rico ainda jogando em outro lugar, se isso de fato ocorrer. E eles vão continuar sendo lá atingidos por esses imbecis. E o goleiro, nessa expulsão, caiu com um delay absurdo também. Foi bizarro. É bizarro. E o árbitro foi ver no VAR, analisou o vídeo. Só que o VAR só mostrava o Vinícius Júnior, né? O lance não mostrou o goleiro. Também teve isso. E é isso, né, Vamos? Má vontade é evidente, gente. Tudo que envolve Vinícius Júnior tem um peso absurdo, gigantesco, tem outra proporção, outro tipo de análise. É só ver o VAR aí, não passava... Tudo que aconteceu, só o desfecho. Só o desfecho em cima do Vinícius Júnior. E o goleiro, quando faz aquilo, já sabe que é pra botar uma pilha, que o cara tá nervoso e vai acontecer. O goleiro tá escutando, gente. O goleiro tá ali no gol, a torcida, o estádio, a torcida fica pertinho. A torcida tá ali grudada ali atrás. E os caras estão ofendendo o jogador do Real Madrid. Estão ofendendo o Vinícius. O goleiro tá ouvindo e sabe que ele já tá ali uma pilha de nervo já. Ele tá vendo. Ele já vai lá dar um peteleco pra provocar. Aí ele reage daquela maneira. Claro que está errado, tá. O ideal seria que ele tivesse sangue frio, mas é muito fácil falar tenha sangue frio se você não passa pela situação que ele passa. Porque o que acontecia antes agora é muito pior.
E o detalhe é você protestar contra uma coisa absurda que é o racismo e você não sentir o apoio ao seu redor, que deveria ser maciço. Tem apoio de alguns, mas não de todos. E em alguns lugares você perceber que o clima continua hostil e nada muda. Nada muda. Os caras gostam de interditar setores de estádio, tudo, quando tem protestos políticos e tal. E isso eles não fazem nada. E, Bruno, a gente vê esse cenário se repetir ano após ano, temporada após temporada. Toda vez que tem Valência e Real Madrid lá no Mestalla, acontece a mesma coisa, né? E o Vinícius Júnior, o Mauro citou aqui a questão da Arábia Saudita, e a gente tem que dizer, e não vai demorar muito tempo, porque a gente está falando de 2026, é um ano e meio, para isso poder acontecer, para ele poder se transferir para a Arábia Saudita, ganhar esse caminhão de dinheiro, até mais que um caminhão de dinheiro, né? Muito mais que um caminhão de dinheiro, e ainda de alguma forma, né, como a Arábia vai receber a Copa do Mundo, talvez ser esse protagonista ou o cara da Copa do Mundo de 2034, Bruno Prado. Também queria saber a sua opinião. O Vinícius Júnior, que retornou de suspensão nesse jogo contra o Valência, depois do acúmulo de amarelos, voltou, foi expulso por conta desse lance aí, isso aí que aconteceu, esse episódio que aconteceu com o goleiro adversário, Bruno Prado. Ele vai ter que tomar uma decisão nos próximos anos. Ele vai ter um ambiente hostil no Campeonato Espanhol, em vários jogos, isso vai acontecer com frequência, então ele vai ter que tomar uma decisão. Ou ele fala, vou ficar aqui, vou tentar me acalmar. Ele pediu desculpa na rede social para a torcida do Real Madrid pela expulsão, que ele caiu na provocação e já estava tenso e acabou expulso também, acho que foi exagerado, mas ele foi lá e caiu na provocação. O goleiro conseguiu o que ele queria ali, é uma provocação que acontece num jogo de futebol e no caso dele tem todo esse ambiente que acaba deixando o clima mais tenso e ele mais propenso a cair numa provocação. Então ele vai ter que tomar uma decisão, não vai melhorar o ambiente para ele ali no Campeonato Espanhol. Isso não vai acontecer, uma mudança. Eu sou muito cético em relação a algumas coisas, isso é uma delas. É uma briga, eu falo isso faz tempo, é uma briga que ele comprou com toda a razão. Ele foi vítima de ataques racistas várias vezes, ele comprou essa briga. Mas essa briga vai ser dele sozinho. Aí eu não estou falando que é o certo ou o errado. O certo seria que o próprio clube mobilizasse mais, os companheiros, a Federação Espanhola, a Liga Espanhola, tudo. Mas isso não vai acontecer. Isso é uma briga que ele resolveu encarar, comprar, e ele vai brigar sozinho. Então, ele vai ter que tomar uma decisão. Eu vou ficar aqui, vou encarar, vou jogar, vou tentar me acalmar, tentar evitar, porque quando ele reagir a alguma coisa, ele vai tomar cartão. Ou eu vou embora e vou ganhar a minha grana em outro lugar, que é uma coisa que eu faria. Eu tenho o pensamento que o jogador ele tem que pensar nele, nos momentos de tomar esse tipo de decisão. Nesse caso, envolve, claro, uma pauta mais séria, que é do racismo. Mas até no dia a dia, sim, porque a vida do jogador é muito de... Se eu ganhar, vão gostar de mim. Eu vou ser ídolo, vão gostar de mim. Se eu não ganhar, eu vou ser xingado. Mesmo a torcida que me ama quando eu ganho, me odeia quando eu perco. E no caso do Vinícius, tem a questão do racismo, que é uma outra questão. Mas o futebol é uma coisa muito individual, assim. Ele é um jogo coletivo, dentro de campo ele é coletivo, mas para tomar esse tipo de decisão, eu vou ficar aqui, vou para outro lugar, acho que o cara tem que pensar nele. Ele não tem que pensar, mas o clube, mas a torcida, não, pensar nele. O que é melhor para mim e para minha família? Ponto. E aí ele toma uma decisão. Então, se em algum momento ele decidir, vou para a Arábia Saudita ganhar dinheiro. Alguns podem criticar uma decisão assim. Eu não farei isso. Eu já falei, eu não sou jogador, não tinha talento para ser um jogador profissional e também não tenho esse espírito competitivo que um atleta tem. Né? Um atleta profissional, o Vampeta foi um atleta profissional, ele tem um espírito competitivo que a gente que joga, eu jogo minha bola com os meus amigos, é outra coisa, né? É outra questão. Claro que você está jogando com seus amigos, você quer ganhar jogo, mas com o jogador de futebol profissional, ele tem um espírito competitivo que a maioria das pessoas não tem. Então, o jogador de futebol ele tem essa, ele quer ganhar, ele quer competir, mas ele tem que pensar nele. Se eu fosse jogador, eu iria para onde me pagasse mais, mas eu não tenho esse espírito de competição que o atleta tem. Mas não acho que tem que pensar o que vão achar, o que vão pensar, não. Minha família, o que vocês acham? Pessoal que trabalha aqui comigo, o que vocês acham? É isso? Então vamos embora. Acho que ele tem que pensar muito no que é melhor para ele. Olha isso aqui, por exemplo, fora tudo que a gente já mencionou, que a gente já citou,
eu recebi aqui, porque vai ter Real Madrid e Mallorca agora pela Supercopa da Espanha, a semifinal na próxima quinta-feira. Aí o lateral do Mallorca, que eu nem sei quem é, mas enfim, deu uma declaração e aí tá viralizando, porque tudo que tem o nome do Vinícius Júnior ganha outra proporção, como a gente citou. Mas está dizendo que, sei lá, o cara projetou uma luta de boxe com o Vinícius Júnior e disse que acabaria com ele em 10 segundos. Foi o que o cara disse aqui na entrevista. Aí eu fico pensando, pô, o Vinícius Júnior ter que receber esse tipo de provocação do lateral do Mallorca ou receber essa grana toda na Arábia Saudita, vai correndo para a Arábia Saudita, pelo amor de Deus, né? E acho que isso deve passar certamente pela cabeça do Vinícius Júnior. A gente não pode se colocar no lugar do Vinícius Júnior, como eu vejo muita gente dizer, porque ele tem que ouvir tudo calado, porque ele está entrando na pilha, não deveria entrar. Eu acho que só ele sabe o que ele está enfrentando. E essa luta do Vinícius Júnior, ele tem todo o meu respeito, né? Tudo que ele vem enfrentando, tudo que ele vem passando lá na Espanha. Bom,